Olá, aqui é o Douglas e estivemos falando nos vídeos anteriores aí sobre os primeiros passos para superar a fobia social. Falamos da importância da aceitação e da escolha pela verdade e humildade. E para praticar aceitação, verdade e humildade, é preciso um outro ingrediente muito especial, que também é indispensável para entrar numa próxima fase de mudança. Esse ingrediente é a coragem. Coragem no sentido de praticar as ações que precisam ser postas em prática, de desafiar os medos. Ninguém, nunca, em toda a história da humanidade, conseguiu progresso em nada sentado no sofá, sem ação, esperando que outra pessoa apareça e conserte seus defeitos. Isso não vai acontecer, é você que tem que tomar a coragem, decidir, assumir essa responsabilidade de mudar. Coragem para aceitar as fraquezas, falar abertamente sobre isso e pedir ajuda quando for necessário. E agora, o assunto principal desse vídeo. É preciso coragem para desafiar antigas crenças e expandir a zona de conforto. E o que é a zona de conforto nesse caso? Chamamos de zona de conforto as condições em que você se sente seguro, em que você não sente ansiedade. Porque tem aqueles momentos, aqueles lugares ou aquelas pessoas com as quais a gente se sente bem. Essa é a nossa zona de conforto, onde a gente se sente seguro, se sente em paz. Talvez até você esteja se sentindo assim agora assistindo esse vídeo. Ou talvez exista algum outro momento, algum outro lugar em que você consiga se sentir bem. Então, se a gente pudesse segurar essa sensação de segurança, da sua zona de conforto, e levar para outros momentos da sua vida, outras situações, então de repente você passasse a se sentir com a mesma tranquilidade, com a mesma segurança nessas situações. Você consegue visualizar como seria a sua vida quando você conseguir levar esta calma e tranquilidade e segurança para aqueles momentos em que você se sente ansioso? Como a sua vida seria diferente? Você consegue imaginar isso? É para isso que vamos trabalhar, para expandir a sua zona de conforto. Estamos vivendo agora esse boom de realidade virtual com óculos VR, você conecta no seu smartphone, tem vários jogos e aplicativos e você consegue entrar em experiências simuladas. E é bem legal. Agora, o mais incrível é que isso também é possível de fazer sem nenhum equipamento. Na verdade, usando o equipamento mais fantástico que existe, nosso cérebro. Sabe quando a gente é criança e começa a imaginar uma brincadeira e aquela brincadeira se torna tão real que passamos horas e horas conversando sozinho, interpretando personagens? O nosso cérebro tem essa capacidade. Mesmo nos adultos, de imaginar, de simular situações, às vezes a gente até deixa de usar. Então a maneira mais segura, a melhor maneira de exercitar a coragem é na nossa imaginação. Atletas fazem isso o tempo todo. Quando não estão treinando fisicamente, estão treinando mentalmente, de olhos fechados, repetindo mentalmente o melhor movimento, o movimento perfeito, aquele ponto perfeito. E o mais legal é que as partes do nosso cérebro ligadas ao aprendizado, elas não sabem distinguir o real do imaginário. Ou seja, quando o atleta fica imaginando o movimento perfeito, para o cérebro dele ele está literalmente treinando aquele movimento. Agora imagine você, quantas vezes você treinou mentalmente o seu cérebro para agir de maneira negativa, ansiosa, repetindo aí no seu simulador exatamente os comportamentos que você não gostaria de ter. Você se vê aí na sua tela mental assustado, nervoso, sendo avaliado, sendo criticado. Fazendo isso, você está treinando sua mente para agir como? Para agir exatamente assim, com ansiedade, com medo, etc. Por isso que dizemos que a fobia se retroalimenta, ela se torna cada vez mais forte, porque vamos treinando mentalmente esses comportamentos. A ideia aqui, então, é começar a fazer o oposto,
treinar a sua mente para agir como você quer agir, com segurança, com tranquilidade, com naturalidade, e não como você não quer agir, com ansiedade, com medo, com tremores. Então, escolha um momento de tranquilidade, que você esteja sozinho, possa relaxar, fechar os olhos e comece a praticar. Comece imaginando-se tranquilo, seguro, totalmente na sua zona de conforto. Depois imagine-se levando essa sensação de tranquilidade para um futuro qualquer, onde você se comporta de maneira segura, confiante e natural, em diversas ocasiões do seu dia a dia. Use a sua imaginação, simule muito, várias vezes. Imagine também pessoas que você admira, que têm o comportamento que você gostaria de ter, e depois imite mentalmente essa pessoa. Simule aí na sua mente, você fazendo os mesmos movimentos, mesma postura, agindo com a mesma naturalidade. Repita várias vezes, como um treinamento mesmo, como uma musculação. Mas também, assim como os atletas, devemos fazer o nosso treinamento também fisicamente, no mundo real, de maneira segura, é claro, com pequenos passos, com passos de bebê, como se diz. Pequenos desafios para sair da zona de conforto. Se o medo, por exemplo, é de sair de casa, desafie-se a fazer caminhadas, sai para caminhar na rua diariamente, mesmo que seja uma caminhada curta, mesmo que você não fale com ninguém, não importa. Saia de casa, dê uma caminhada e volte. Com o tempo, se sentindo mais confiante, comece a cumprimentar algumas pessoas. E isso vale para quem consegue sair de casa, mas não gosta de ter contato com outras pessoas. Então, comece a cumprimentar mais pessoas, porteiro, atendente de padaria, vizinho, pessoas de lugares que você costuma frequentar, diga olá, bom dia, boa tarde, e só, simples assim. Quando nos sentimos tímidos e pouco confiantes, também temos a tendência de desviar o olhar para baixo, ter uma postura curvada, fechada, de nos fecharmos. Eu tinha essa tendência tão forte que acabei desenvolvendo uma curvatura na minha coluna, de verdade. Eu estava em fase de crescimento e minha coluna foi ficando curvada. E aí eu tive que fazer muita fisioterapia para recuperar a postura normal, a postura ereta. Então tenha atenção para a sua postura e para o seu olhar. Toda vez que cumprimentar alguém, faça um esforço para manter o contato visual, chamado olho no olho. Tem uma dica legal que é imaginar a outra pessoa, a pessoa com quem você está cumprimentando ou falando, imagine que é alguém que você gosta, pela qual você tem um carinho especial. Nesse caso, o olhar, toda a fisiologia do rosto se torna mais gentil. São pequenos comportamentos que vão aumentando a nossa autoconfiança, pequenos passos. E como toda habilidade na vida, quanto mais praticamos, melhor ficamos nessa habilidade. E aí vamos adaptando para vários casos. Por exemplo, falando especificamente de conversação, de como treinar a habilidade de conversar, de ter uma boa conversa. A solução nesse caso pode estar bem perto de você, na própria família, por exemplo. Que tal tirar um tempinho para visitar seus avós, tios, primos e amigos? Usar as pessoas próximas ou pessoas conhecidas e exercitar a conversa, até ir ganhando mais confiança para conversar com outras pessoas, então. Desafie-se a puxar assunto e, de repente, você começa com o passo da verdade, falando sobre você, se abrindo, falando sobre suas dificuldades. E, é claro, comece a fazer perguntas, porque a verdade é que a maioria das pessoas gosta mais de falar do que ouvir. Não é o nosso caso. Mas nós podemos tirar proveito disso e perguntar, mostrar verdadeiro interesse pela pessoa que está com você. O que ela gosta, o que tem feito, contar coisas sobre a vida, sobre a infância. E aí ouça o que ela diz com interesse, com foco nela, prestando atenção na história que ela está contando, não em você. No que, será que eu perguntei besteira? Será que essa pessoa gosta de mim? O que será que ela está pensando de mim? Será que eu estou agindo de forma natural? Não, tire o foco de você. Preste atenção no ser humano que está na sua frente. Deixe-se envolver com o que ela está falando.
sorria junto, preocupe-se junto, tenha a mesma expressão facial e pergunte mais, peça detalhes, deixe ela falar. Tem uma frase falando nisso que foi muito importante para mim, que diz: é mais fácil fazer amigos se interessando pelas outras pessoas do que esperando que as outras pessoas se interessem por você. E é uma grande verdade. Aí você se desafia então a puxar assunto com estranhos. Comece com coisas muito simples e corriqueiras, como, por exemplo, pedir as horas ou pedir informações, como que eu chego no lugar tal. Repita bastante isso, quanto mais, melhor. E com o tempo, comece a aumentar a dificuldade. Desafie-se a pedir horas para pessoas mais intimidadoras, figuras de autoridade, pessoas atraentes, aquelas pessoas que dificilmente você iria abordar e puxar assunto. Agora, se isso tudo que eu falei já é tranquilo para você, experimente puxar outros tipos de conversa. Há muita desculpa diferente para puxar assunto, pode ser sobre cachorro, trânsito, clima e principalmente fazer perguntas. E se der medo, coragem, vai com medo mesmo. E se o caso é mais específico, você não tem medo de conversar nem abordar, então desafie-se dentro do que você tem medo. Eu tinha muito medo de escrever perto de outras pessoas, esse foi meu maior drama. Então, simplesmente, eu ia a locais públicos com um caderno, uma caneta e começava a escrever uma redação. Estava praticando a escrita e dessensibilizando minha fobia. Eu sentava num banco de praça de alimentação, de algum shopping, num café bem movimentado. Mesmo que fosse difícil, mesmo com minhas mãos tremendo o tempo todo e eu suando frio, eu seguia em frente, continuava a escrever lá os meus garranchos e ia embora. Outra dica bacana que eu fiz bastante é brincar com crianças. Se você tem primo, irmão, sobrinho, convide para brincar com você e peça para desenhar, para colorir. Você vai fazer isso com alguém te olhando e essa criança vai achar bem legal os seus desenhos e, na verdade, não vai dar a mínima se você está tremendo ou não. E se o seu medo é expressar o que pensa, medo de avaliação, você pode participar de grupos de Facebook, por exemplo, de assuntos que você se interessa. Comente postagens dos outros, qualquer comentário, mas comente muito. E depois de postar, principalmente não apague, seja forte. A tentação de apagar um comentário depois de escrever é muito grande, eu sei, mas resista. Comente tudo o que puder, comente qualquer coisa, em blog, em vídeo, nem que seja só um emoji. Tenha coragem, mas sem usar perfil fake, hein? Aliás, esse é outro assunto importante. Pare de se esconder atrás de perfil fake. Lembre-se da segunda palavra mágica, verdade. Tenha coragem de ser quem você é. Um ser humano, uma pessoa de verdade, perfeitamente imperfeito. Nem você, nem eu, nem ninguém pode controlar o que as outras pessoas vão achar de nós. É um direito seu pensar o que você quiser de mim. É um direito das outras pessoas pensarem o que elas quiserem de você. Nós não temos o direito de controlar o que os outros vão pensar de nós. Nós não precisamos parecer diferente para tentar induzir as outras pessoas a pensarem diferente de nós. Cada um é livre para pensar o que quiser. Então, se você ainda usa perfil fake, volte ao primeiro passo, da aceitação. Aceite quem você é, como você é, sem máscara. Trabalhe não para ser uma pessoa imaginária, um perfil imaginário. Trabalhe para ser a melhor versão de quem você realmente é. Como pode desenvolver as habilidades que me faltam? Como melhorar as habilidades que eu já tenho? Se você não aceita a si mesmo do jeito que você é, por que outras pessoas deveriam aceitar? Elas nem te conhecem. Então aceite-se, seja autêntico. Tudo isso, na verdade, parece simples demais, né? Mas no seu cérebro coisas interessantes estarão acontecendo. Você estará se aproximando de pessoas, conversando, escrevendo, pedindo algo, às vezes tendo resposta positiva, às vezes negativa, experimentando pequenas doses de rejeição. E tudo bem, nada de terrível vai acontecer.
Aos poucos você vai dessensibilizando o medo de falar com estranhos, ou o medo de se expressar, o medo de rejeição. Seu cérebro vai entendendo que essas situações não são tão ameaçadoras assim. Olha, a parte mais difícil disso tudo é realmente começar. Então vamos agir? Faça uma lista no papel, de verdade. Pega o papel, faça uma listinha de algumas ideias de desafios que você pode fazer. A coragem é como um músculo. Quanto mais você exercitar, mais força terá. Exercite no seu simulador mental e exercite no mundo físico real, com pequenos desafios. Se você acha que esta série está sendo útil para você, dê um joinha e pratique aqui também escrevendo nos comentários. Temos vídeo novo todas as quintas e no próximo vamos falar de energia. Como você se manter animado, motivado e positivo todos os dias, apesar da ansiedade, dos medos e de todo o resto que você conhece bem. Então até o próximo vídeo, obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!